Aleluia, Poema. Tem alguém feliz aqui ainda nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer para mim muito grande estar aqui na casa dos meus amigos Marcinho e Thalissa, Rafa, Pan, Elton, a Rafa, o pessoal todo. Eles não são só pastores que caminham com a gente, mas são os nossos amigos, amém? É a nossa família. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, não sou o Tião. Muitas pessoas acreditam que meu nome é Sebastião, mas não é. O pessoal me chama de Tião por causa do nome do meu pai. E eu sou casado com a Fabienne, que está sentada ali. Nós somos pastores e fazemos parte do time de Taubaté, por enquanto. Nós estamos servindo a igreja lá. A gente já tem uma caminhadinha aí na Poema, chegamos em 2010. E é um grande privilégio para mim poder fazer parte dessa família, dessa casa. É um lugar que nós temos sido transformados, temos sido curados. Jesus tem restaurado a nossa vida dia após dia. Então eu sou muito feliz de fazer parte, privilegiado, me sinto privilegiado de fazer parte desse lugar, amém? Vocês estão numa série aqui chamada A Cultura do... E como é que está sendo? Está sendo uma bênção? Amém, aleluia. Marcinho me chamou e pediu para a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido com família espiritual, com GCs, com mesas, né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que tem queimado no meu coração. Essa mensagem, ela é a nossa vida, é o que nós temos vivido nesses últimos anos. Então, para iniciar essa mensagem, eu queria... Hoje de manhã eu lembrei que em algum momento em Taubaté, em alguns cultos como esse, quando a gente chegava na igreja... Quem aqui conhece o Douglas Gonçalves do Jesuscope? Em alguns cultos que a gente chegava na Poema em Taubaté, o Douglas estava sentado do lado da mesa de som. Então o Leandro chegou e falou: Douglas, o que você está fazendo aqui na igreja? Seu pai é um dos maiores pastores do Brasil, por que você está vindo aqui na Poema? E aí a resposta dele foi a seguinte: Lê, eu ouvi um americano dizendo que a maior coisa que um homem pode construir na terra é uma cultura. E eu vejo que vocês construíram uma cultura aqui, então eu gostaria muito de aprender. Como é que você fez? E a resposta do Leandro foi sensacional. O Leandro disse: eu nem sabia que eu estava construindo uma cultura, cara. A única coisa que a gente queria muito era poder viver a Bíblia, viver aquilo que a Bíblia diz. E então, sem a gente perceber, isso se tornou uma cultura. Então, sacerdócio, por exemplo, governo, semeadura, diaconia, são coisas que se tornaram a nossa cultura. Mas essa cultura não é particular da Poema, não deveria ser particular da Poema, porque ela pode ser encontrada por toda a Escritura. E a realidade é que se as pessoas não podem ver isso na nossa vida, não é por aquilo que a gente fala que a gente vai gerar uma cultura na vida das pessoas. Então, isso foi muito incrível, porque realmente passou a se tornar a nossa cultura, né? Então, para a gente começar a falar aqui a respeito de GC, é impossível eu começar uma mensagem falando a respeito de GC, por exemplo. Lá em Taubaté, perguntaram para a gente se GC era Jesus Cristo. E a gente sabe que não é. Então, é impossível falar de GC numa noite como essa, sem a gente falar de família espiritual, sem a gente falar de família, de corpo. E a realidade é que o GC, que é o grupo de crescimento, em alguns lugares é chamado de célula, isso nunca foi uma estratégia de crescimento. Isso nunca foi uma forma de bombar a igreja. Pelo contrário, isso deveria ser o nosso estilo de vida. Isso deveria ser como nós vivemos durante a semana. A partir de amanhã, por exemplo. Isso deveria definir muito a respeito de família espiritual. E se a gente for analisar a Escritura, existem inúmeras histórias de famílias. E famílias completamente problemáticas, famílias imperfeitas, famílias que tinham inúmeros problemas, mas que ao longo do caminho eles tiveram um encontro com Deus e a vida dessa família foi completamente transformada. A minha família não era diferente disso. Minha família era uma família completamente disfuncional. E graças a Deus, Jesus nos alcançou e tem nos transformado.
Dentro dessas famílias, a gente pode encontrar a família de um homem chamado Jacó. Quem aqui conhece a história de Jacó? A Bíblia fala que Jacó, ele tinha uma família, e a família de Jacó, ela era bem estranha. Jacó, ele era filho de Isaac, e sua mãe chamava Rebeca. E a Bíblia diz que Jacó, ele teve um irmão chamado Esaú. O nome Jacó significa enganador, mordedor de calcanhar, trapaceiro. A Bíblia diz que logo quando Jacó ele sai do ventre da sua mãe, ele já sai agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, fazendo jus ao seu nome, mordedor de calcanhar. Então, quando a gente começa a caminhar para dentro dessa família e começa a entender os detalhes, existia o direito de primogenitura, que era uma herança familiar, era uma bênção espiritual que era liberada do pai sobre o filho mais velho, no caso Esaú. E a Bíblia diz que a mãe Rebeca começa a bolar um plano com seu filho Jacó. Então eles pegam a pele de um animal peludo e eles colocam sobre Jacó. Então Isaac já era velho, a sua visão ela já era fraca. Quando Isaac ele coloca as mãos sobre o seu filho Jacó e sente aquele pelo, ele diz: é meu filho Esaú. E se a gente for olhar um pouco mais a fundo, Esaú, por exemplo, ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A Bíblia diz que ele estava cansado, chegou do trabalho cansado, com fome, então ele vende o seu direito. Então era uma família bem problemática, uma família completamente disfuncional. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Jacó, ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele teve duas experiências com Deus. Uma, ele via uma escada que tocava o chão e tocava os céus, mas ele não viu o meio dessa escada. O que isso significa? A gente sabe que o começo da nossa caminhada é maravilhoso, não é verdade? Jesus fala com a gente pergunta, ele responde, a gente pede um sinal, ele dá. É um início de jornada lindo demais. E nós sabemos que o final da história também, Billy Graham falou: eu já li o final da Bíblia, no final nós vencemos. A gente sabe que o final da história também vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mas o meio da jornada, muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer. E a segunda experiência desse homem foi um dia, ele fugindo do seu irmão, ele puxa uma rocha e ele deita nessa rocha, e ali ele teve uma experiência com Deus. Na verdade, essa história da rocha que ele deita em cima foi onde ele teve essa visão da escada. A outra experiência que ele teve foi a qual ele luta com o anjo. E nessa luta que ele teve com o anjo, a Bíblia diz que o anjo fere a coxa de Jacó. E quando o anjo fere a coxa de Jacó, ele teve a sua vida toda transformada, a sua caminhada foi completamente afetada. Então, nesse momento, o nome Jacó passa a se tornar Israel. De um homem enganador, ele passa a ser chamado de Israel, ou seja, aquele que luta com Deus. Então, se teve jeito para Jacó, meu amigo, se teve jeito para a família de Jacó, tem jeito para a nossa família também, amém? Existe esperança para nós, porque o mesmo Deus que transformou a vida de Jacó, que transformou a casa de Jacó, é o mesmo Deus que continua transformando a nossa vida nos dias de hoje. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que pode tocar a nossa vida, aleluia. Então, mas Jacó ele teve essa vida completamente conturbada. Então, Jacó ele se casa com uma mulher chamada Raquel e uma mulher chamada Lia. E ele tem 12 filhos. E esses 12 filhos nós sabemos que são os progenitores das 12 tribos de Israel. Dos 12 filhos, um se chamava José, ou seja, o José do Egito, aquele que a gente conhece. E a história de José do Egito, ela é maravilhosa. Por quê? José era um menino sonhador. Um dia ele está sentado na mesa com a sua família, e ele diz o seguinte: eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. E José, ele era um filho querido, um filho amado do pai, ao ponto de Jacó construir uma túnica colorida e colocar sobre José. Quando ele compartilha esse sonho na mesa com a sua família, os seus irmãos começam a ranger os dentes. E eles começam a dizer o seguinte: quem esse menino pensa que é? Sonhador,
acaso um dia nós e nossos pais vamos nos dobrar diante dele? Quem ele está pensando que é? E eu acredito que esse texto ele fala muito com a gente, porque basta o pai liberar uma palavra profética, basta o pai liberar um elogio, basta o pai entregar um presente para um filho, para que o coração dos irmãos sejam revelados, para que o coração dos irmãos comece realmente a sentir inveja, a sentir ciúmes. Isso acontece nos nossos dias. Mas José, ele sendo esse filho querido, esse filho separado e amado do pai, um dia Jacó fala para ele o seguinte: seus irmãos estão trabalhando no campo, vai até lá e vejam o que eles estão fazendo. Então José vai até o campo, e quando ele chega lá, os seus irmãos tinham bolado um plano. E qual era o plano? Nós não vamos matar José, nós vamos jogar ele numa cova, e a gente vai pegar um pedaço das vestes dele, e nós vamos molhar no sangue de um animal, e a gente vai levar até o nosso pai, e a fala vai ser a seguinte: José foi atacado por um animal, e ele foi morto. E foi exatamente o que eles fizeram. Então José estava dentro dessa cova, e de repente passa uma caravana de ismaelitas. Agora José, ele se torna um escravo, e ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Na casa desse homem, Potifar, o oficial do faraó no Egito, ele começa a servir, ele começa a trabalhar como um escravo. E a mulher de Potifar, ela começa a dar em cima de José. José não negligencia, ele não negocia os seus princípios, e ele foge, ele se esconde. Mais uma vez, a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, e ele foge, ele se esconde. De novo ela pega um pedaço das vestes de José, e ela leva diante dos oficiais, e ela leva diante de Potifar, e ela fala: José tentou me atacar forçadamente. Então eles lançam José agora na prisão. José agora é um prisioneiro. A vida desse cara não tinha paz. E dentro da cadeia, ele encontra dois homens, um padeiro e um copeiro. E esses homens, eles não eram apenas padeiro e copeiro, mas eles eram conselheiros do faraó. Um dia, dentro da cadeia, esses homens, eles têm sonhos, e José interpreta o sonho desses homens dentro da cadeia. Passaram-se mais ou menos uns 2 anos. Esses homens, eles saíram da cadeia, eles voltam para o palácio, e então o faraó tem um sonho. E o sonho que o faraó teve foi que ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e ninguém conseguia interpretar o que significava esse sonho. Então esses 2 homens que eram seus conselheiros, eles disseram o seguinte: existe um homem na cadeia, que ele tem o dom, ele consegue interpretar sonhos. Então levaram José até a presença de faraó. Quando José chega na presença de faraó, José diz o seguinte: o que significa esse sonho? 7 anos de vacas gordas são 7 anos de fartura, e 7 anos de vacas magras são 7 anos de escassez. E José dá uma instrução para o faraó. Se você caminha com a gente aqui já tem algum tempo, você sabe que isso é um princípio que nós acreditamos. José, ele fala o seguinte: no tempo de vacas gordas, no tempo de fartura, você vai armazenar a 5ª parte. E esse valor, ele vai ser extremamente importante, porque na época da escassez, nós usaremos esse valor, e nós compraremos todas as terras do Egito. E foi exatamente o que foi feito. O faraó cumpriu, e de repente José, de um prisioneiro, ele se torna agora governante no Egito. O segundo homem, alguém imponente, importante. José um dia está no palácio, e o tempo de escassez chega. Quando chega o tempo de escassez, quem é que aparece diante de José agora? Clamando por misericórdia, clamando por socorro, pedindo comida? Seus irmãos, os mesmos que venderam José como escravo, os mesmos que lançaram ele numa cova, os mesmos irmãos que traíram José, agora eles estão diante dele, clamando por socorro e por misericórdia. O que é que você faria, irmão, numa situação como essa? Se Deus colocasse você numa posição de relevância, se Deus colocasse você numa condição de vantagem, e um dia os seus irmãos que traíram você, que venderam você como escravo, que entregaram você para a morte, se um dia eles estivessem diante de você, pedindo por misericórdia e pedindo pela sua ajuda, o que é que você faria?
eu acho que eu não teria capacidade de ajudar. Nossa natureza caída, ela é terrível. Graças a Deus que Jesus continua nos transformando dia após dia, amém? Jesus continua renovando a nossa mentalidade, e a graça de Deus continua renovando a nossa vida, nos constrangendo dia após dia. Mas, quando os irmãos dele estão diante dele, ele não se revela para eles. E o que é que ele faz? Ele diz para os seus irmãos: voltem e tragam o irmão caçula e o restante da sua família, tragam seu pai até aqui. E de repente está a família toda de José diante dele, e ele se lembra do sonho que ele tinha compartilhado na mesa. E então a fala de José é algo maravilhoso. Se você está com a sua Bíblia aí e quiser ler comigo, Gênesis 45. Gênesis 45, versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Que coração era esse de José? O que ele estava dizendo para os seus irmãos era o seguinte: fica tranquilo, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me traíram, foi Deus que me enviou à frente de vocês para que hoje eu pudesse ser misericordioso, para que hoje eu pudesse trazer livramento sobre a minha casa, sobre o meu povo. Que coração é esse, cara? Todo esse processo que José ele viveu, talvez tenha sido um processo para que um orgulho, uma arrogância fosse tratada na vida dele. Por quê? Você imagina, você ser tratado como alguém querido, como alguém especial. Talvez esse processo todo cooperou para que esse coração fosse encontrado em José nesse momento. Mas José, ele sabia de uma coisa. Sabe por que José ele conseguia conviver com seus irmãos, mesmo depois de ser traído por eles, de ser abandonado por eles? Porque José, ele sabia que ele era um filho amado do Pai. Eu queria que você repetisse comigo essa frase: quem não tem uma revelação do Pai, não consegue conviver com seus irmãos. Então, sabe esse fogo que às vezes acontece entre nós aqui dentro da igreja? Sabe essa dificuldade que às vezes a gente tem de conviver com os nossos irmãos? Não tem nada de errado nisso, tá? Esse é o fogo de Deus que nos refina e nos aperfeiçoa. O apóstolo Paulo diz: é necessário que haja divergência entre vocês, para que se mostrem quais dentre vocês são os aprovados. Então, esse fogo de Deus, ele tem nos aperfeiçoado, tem nos refinado dia após dia. E a realidade é que José, ele era um homem morto. E somente um homem morto, uma mulher morta pode ser uma semente para a unidade. Somente um homem morto e uma mulher morta, eles podem ser uma semente para a unidade. Muitas pessoas perguntam para nós: como é que a gente faz para bombar um GC? Como é que a gente faz para atrair tanta gente para um GC? E eu acredito muito que o maior trabalho que a gente tem não é do lado de fora, é do lado de dentro. Há um tempo atrás, em Taubaté, eu coordenava alguns GCs, alguns anos atrás. E eu tinha um GC que, durante um ano inteiro, esse GC, ele tinha apenas 2 pessoas. E então, o líder desse GC, inúmeras vezes chegava até mim e falava assim: Tião, eu acho que eu vou entregar esse GC, porque esse GC ele não cresce, ele não multiplica, ele não frutifica. E eu encorajava ele, eu falava assim: não, continua, permanece, porque Jesus está querendo ver o seu coração. Ele está querendo ver até onde você vai, qual é a sua motivação, a sua intenção. Então ele permanecia. E quando eu saía daquela conversa, eu ia diante de Jesus e falava assim: Jesus, eu acho que eu vou entregar isso, porque o problema deve ser eu, o problema deve estar comigo, Jesus, eu vou entregar isso. Então, por muito tempo, por praticamente um ano inteiro, foi dessa maneira. E eu acredito muito que a frutificação e a multiplicação faz parte de um GC saudável. Tudo aquilo que tem vida cresce, multiplica. Tudo aquilo que tem vida, ele avança, amém? Mas então, eu passei um ano inteiro, cara, tentando encorajar esse líder de GC, e nada acontecia. Um dia eu estava sentado numa mesa, existe um pastor em Taubaté, o Bruno Lopes, eu chamo ele de Timido, meu amigo há muito tempo.
Um dia a gente estava sentado numa mesa e eu comecei a compartilhar com ele. Eu falei: Brunão, eu tô com um problema, cara. Tem um GC aqui que faz 1 ano que não multiplica, não cresce, e eu não sei mais o que eu faço. E aí ele começou a compartilhar comigo, falou: Tião, eu também tô com um problema. Eu tenho um GC aí que tem 35, 40 pessoas, e eu não consigo multiplicar esse GC. De repente a gente parou, olhou um para o outro, e a gente entendeu uma coisa: vamos juntar as nossas dificuldades, vamos fazer uma festa, e vamos fazer uma multiplicação. E a gente combinou e falou: vamos. Ali a gente entendeu uma coisa: a maior revelação que nós podemos ter de quem nós somos, na verdade, existe uma corrida intensa. Todo mundo tem a necessidade de ser incrível em tudo. Todo mundo tem a necessidade de ser completo. Então a corrida é: se falta alguma coisa em mim, eu vou fazer um treinamento e eu vou me tornar incrível, vou me tornar completo em tudo. Mas a maior revelação que nós podemos ter, sabe qual que é? Aquilo que nós não temos e aquilo que nós não somos. Sabe por quê? Quando você começa a olhar para você e encontrar uma limitação, uma dificuldade, uma deficiência, quando você levanta a sua cabeça, você consegue encontrar com uma facilidade tão grande uma porção, talvez em um irmão que já caminha com você há tanto tempo, que te completa. Então, nesse momento, a gente fez essa festa, e um dia 2 pastores estavam visitando a Poema de Taubaté. E no dia da multiplicação, a gente levou esses pastores até essa festa. Então estavam o Henrique Prado, o Timido, eu e esses 2 pastores. Quando a gente chega na porta da casa do Lucas Ferraz, que era onde estava acontecendo a multiplicação, esses pastores, eles olharam para dentro da casa e a pergunta deles foi instantânea: como é que vocês fazem para atrair tanta gente? Como é que vocês fazem para juntar tantas pessoas assim? E a minha resposta para eles foi o seguinte: eu falei: pastores, posso responder? Jesus disse em João 13:34: se vocês se amarem uns aos outros do jeito que eu amo vocês, então todos lá fora saberão que vocês são meus discípulos. Então, se você parar e analisar esse texto, Jesus fala assim: se vocês se amarem uns aos outros do jeito que eu amo vocês. De que maneira que Jesus nos ama? Será que nós merecemos esse amor? Será que nós somos dignos desse amor? Mas todos os dias, esse amor vem sobre nós, e nós somos constrangidos e convidados a chegar um pouco mais perto, a sentar na mesa do banquete. Todos os dias nós recebemos esse amor. Então, esse GC, que passou 1 ano inteiro com 2 pessoas apenas, depois que a gente fez essa festa da multiplicação, por meio da unidade, da coordenação, esse GC que passou 1 ano com apenas 2 pessoas, agora, em apenas 3 meses, ele já tinha 15 pessoas e uma nova necessidade de multiplicação novamente. Só que a pergunta mudou. A pergunta agora não era: será que eu tenho alguém no meu GC, na minha coordenação, para que a gente possa multiplicar? Não, agora a pergunta era diferente: será que nós temos alguém? Porque não deveriam ser 3, 4 coordenações, deveriam ser, ou supervisões, deveriam ser uma apenas. Então, nesse momento a gente entendeu que a frutificação, na verdade, se você faz um trabalho excelente, se você faz o seu melhor, mas é uma corrida individual, é uma corrida solitária e muitas vezes individualista, desculpa te falar, mas Jesus não tem nada com isso. Jesus deseja realmente que a gente entenda a necessidade, sabe, o quanto que a gente precisa caminhar como um corpo, como uma unidade, quanto que a gente precisa uns dos outros, amém? Então, voltando a falar aqui sobre a família, né? A família de Jacó era uma família completamente disfuncional, uma família problemática, e Deus transformou completamente essa família. Deus olha para esse homem chamado Jacó e ele fala para ele o seguinte: eu farei de você uma comunidade de nações. A primeira vez que aparece a palavra família espiritual é nesse contexto. E por meio de um homem como Jacó, Deus fala que faria dele uma família espiritual, faria dele uma comunidade de nações. Então, se foi possível por meio de Jacó, é possível por meio da gente também. Por que eu estou falando isso? Eu jamais imaginei que eu conseguiria viver uma vida com uma família espiritual. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir viver uma vida no meio do corpo de Cristo. Porque eu venho de uma família também que não deu muito certo.
Eu morava na casa dos fundos dos meus avós. E morava eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Na casa da frente morava 2 tios e uma avó. Com 17 anos, com 13 anos o meu tio faleceu. Passaram alguns meses, a minha avó faleceu. Depois de alguns anos a minha mãe faleceu. A minha irmã, que tinha 11 anos, foi morar na casa de uma família que a gente não tinha tanto relacionamento. Depois de um ano meu pai acabou falecendo. E depois o meu último tio também acabou morrendo no meu colo. Então morreu a família toda. E o meu problema era emocional, o meu problema era familiar. Tudo que eu queria e tudo que eu precisava era de uma família. Então nesse momento eu chego até a Poema em 2010. E quando eu cheguei na Poema, eu comecei a projetar nas pessoas a minha necessidade emocional. Eu comecei a projetar nos meus líderes, nos pastores. Eu comecei a projetar na igreja o pai que eu gostaria de ter e não tinha mais. E eu me frustrei demais. Eu me machuquei demais. Eu vivi uma montanha russa emocional dentro da igreja por muito tempo. A maneira com que eu cheguei até a igreja foi uma coisa assim maravilhosa. Sabe aquele texto de Marcos capítulo 2? A Bíblia diz que 4 homens, eles carregaram um paralítico numa maca e eles levaram esse homem até Jesus, amém? Quem lembra desse texto? Amém? A forma com que Jesus foi me cercando foi uma coisa constrangedora, porque em 98 mais ou menos, eu fui estudar numa escola e quando eu chego nessa sala de aula, eu olho para a galera do fundão, o Xandão e o Dezão, dentro daquela sala. Então ali eu começo a desenvolver uma amizade com eles. Jamais eu imaginaria que essa amizade que durou tantos anos se tornaria depois uma família espiritual e que nós seríamos pastores na mesma família. Isso é graça de Jesus Cristo na nossa vida, isso é maravilhoso demais. Então, desde 98 eu venho desenvolvendo um relacionamento com eles. Na rua da minha casa, em uma esquina morava o Tomás. Tomás hoje é um dos pastores de Taubaté. Na outra esquina morava o Diego Batera, um dos primeiros discípulos do Leandro. Então esses homens, eles começaram a me cercar. Eles começaram a orar por mim, começaram a falar de Jesus para mim. E são essas pessoas que me carregaram na maca e me levaram até Jesus. Agora, a forma com que eles me levaram até Jesus foi uma coisa muito constrangedora, porque existia uma coisa chamada ENA, lá atrás, no início da Poema. Isso não é uma doutrina, tá? Isso foi só uma experiência do passado. Mas o ENA era o encontro de novos amigos. Então eles faziam um churrasco informal. E a ideia do churrasco era o quê? Cada um vai levar uma pessoa que jamais pisou numa igreja. Cada um vai levar um amigo que nunca ouviu falar de Jesus. E quando a gente chegava nesse churrasco, nessa casa, o pessoal já estava construindo um ambiente em oração. E a ideia era, a gente não vai falar de Jesus. Nós não vamos falar de igreja. Nós não vamos falar de nada no churrasco. Nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo crie um ambiente em que as pessoas sintam um toque de Jesus, sem que seja necessário a gente falar alguma coisa. E eu estava num churrasco desses. Quando esses 4 homens, eles estão levando esse paralítico até Jesus, a Bíblia diz que não existia espaço para entrar na casa, porque a casa estava tomada, estava cheia de gente. Quando as pessoas perguntam, como é que eu faço para atrair tanta gente assim? Se Jesus estiver em casa, meu amigo, todas as pessoas, elas vão ser atraídas. Seja o religioso, seja o pecador, seja, cara, o adolescente, o velho, todo mundo vai ser atraído, porque Jesus está em casa. Não existe um método, não existe uma receita para que a gente possa atrair as pessoas. Se Jesus estiver em casa, a presença de Deus, ela atrai todos os pecadores. Aleluia. Então aqueles homens, eles levam esse paralítico e não tinha como entrar na casa. Então a gente sabe que o texto diz que eles sobem, eles quebram o telhado e eles descem um paralítico até Jesus. Eu acredito muito que isso fala da maneira com que a gente leva as pessoas até Jesus. De que forma que você apresenta Jesus para as pessoas? Você chama elas para virem para a igreja? Você pede para o seu líder, para o seu pastor fazer uma oração por ela? Ou você desenvolve um relacionamento com ela e deixa ela ler a escritura na sua vida? Existe uma frase que diz o seguinte: pregue o evangelho, se necessário fale.
Se as pessoas não podem ler a Bíblia na nossa vida, não é naquilo que a gente fala que elas serão convencidas, amém? Então, a forma com que esses meus amigos, cara, eles me apresentaram Jesus foi uma forma completamente diferente do que eu imaginava. E isso é muito maravilhoso e é um apontamento para nós. A gente realmente precisa, cara. A Bíblia diz o seguinte: se você crê em Jesus do jeito que diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E são esses rios que as pessoas esperam de nós. As pessoas, elas não esperam ser convidadas por nós muitas vezes para vir para a igreja. Isso é bom, nós devemos fazer isso aí. Mas parece que isso não é o suficiente. Parece que as pessoas, elas querem que a gente apresente para elas a razão da nossa esperança. Elas querem olhar nos nossos olhos, elas querem ver vida, querem ver esperança, querem ver que realmente existe uma vida diferente de tudo aquilo que ela já experimentou, amém? Então, quando eu chego diante de Jesus, carregado na maca por esses homens, como um paralítico, eu tive um encontro com Jesus, cara, e a minha vida foi completamente transformada. Então, de repente, eu começo a me movimentar, eu começo a caminhar novamente. Eu recebi uma nova vida. Só que existiam algumas áreas da minha vida que elas ainda estavam atrofiadas. Algumas áreas que eu nem sabia que existiam dentro de mim, mas algumas áreas que ainda estavam atrofiadas. Porque eu tive que amadurecer de uma forma muito precoce. Os meus pais morreram muito cedo. Então um modo de sobrevivência, um instinto de sobrevivência foi acionado dentro de mim. E eu comecei a fazer o que precisava ser feito. A mensagem de maturidade, ela é muito importante. Só que, sabe o que aconteceu? Eu me tornei um menino dentro de um corpo adulto, dentro de um corpo maduro. Eu era uma pessoa completamente frágil. Quando aconteciam os problemas aqui no meio da igreja, quando tinha algum tipo de atrito, algum confronto, quando eu tinha algum problema com os irmãos, a minha vontade muitas vezes era ir embora. Eu não conseguia resolver os problemas dentro da família. Eu não tinha essa convicção de que eu era um filho amado do Pai, assim como José. Então muitas vezes a minha vontade era ir embora. Eu não me sentia parte do corpo. Eu achava que eu não tinha um encaixe na família. Então eu ficava falando: Jesus, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que esse aqui não é o meu lugar. E sabe de uma coisa? Quando você é essa pessoa frágil, tem gente aqui que não aguenta uma buzina no trânsito, irmão. A gente é tão fragilizado, tão machucado, que muitas vezes a gente não suporta uma buzina no trânsito. Você acha que muitas vezes a gente vai conseguir suportar um confronto, uma diferença entre os irmãos aqui dentro? Não vai. Só que o problema é quando você assume esse corpo maduro, esse corpo adulto, carregando muitas vezes, cara, um menino dentro de você. Sabe o que acontece? Às vezes você já é pai, talvez você seja até avô, mas você é uma pessoa facilmente ofendida. Então você não consegue muitas vezes encontrar o seu lugar no corpo, encontrar o seu lugar dentro da igreja. E o pior, quando a gente está dentro dessa carcaça, muitas vezes já pai de família, muitas vezes já marido, é vergonhoso, não é verdade? Muitas vezes, tudo que a gente precisa é colocar a cabeça no ombro de alguém e chorar. Muitas vezes tudo que a gente precisa é deitar no colo de alguém e falar assim: eu estou com medo, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, você poderia orar por mim? Eu só queria um abraço. Muitas vezes tudo que a gente precisa é isso aí, mas agora é vergonhoso. Agora a gente fica estranho, porque a gente já é pai de família, a gente já tem uma casa, a gente já tem um trabalho, é responsável. Mais para frente do texto ali a gente vai ver que Marcos 3, a Bíblia diz que existia um homem com uma mão atrofiada. Eu tenho alguns amigos que sofreram alguns acidentes de moto, e eles perderam o movimento do braço. O braço deles ficou atrofiado. Então eu já vi isso de perto. Normalmente eles andam com a mão no bolso, ou com a mão para trás, porque eles têm vergonha. Então em Marcos 3, a Bíblia diz que existia um homem com a mão mirrada, e ele estava num ambiente como esse aqui. Então Jesus fala para esse homem: saia de onde você está e vem para o meio, ou venha para frente. Nível de exposição número 1. E quando esse homem ele está na frente, Jesus pega, olha para ele e diz o seguinte: olhe para mim, eu sei que é difícil,
Mas eu quero que você coloque a sua vergonha para fora. Eu sei que você não consegue, eu sei que isso é dolorido, eu sei que você não acredita em ninguém, eu sei que você já foi muito abusado, eu sei que dói, mas olha para mim, eu não quero te envergonhar, eu não quero te humilhar, eu não quero te expor. Olhe para mim, confia em mim, porque eu quero te curar. Então Jesus fala para aquele homem: estenda a mão. E aquele homem, com toda a limitação, com toda a dificuldade, aquele homem olha para Jesus, confia em Jesus e começa a estender a sua mão. E a Bíblia diz que instantaneamente a sua mão foi restaurada. Sabe de uma coisa? Eu acredito que Jesus deseja curar os nossos corações. Eu sei que você já vive um ambiente familiar nessa casa. Conheço o coração do Marcinho e da Thalissa. Eu sei que já existe um ambiente familiar aqui. E eu sei que muitos de vocês já conhecem Jesus. Mas existem algumas áreas da nossa vida que talvez ainda elas estejam atrofiadas. E Jesus está querendo falar para nós nessa noite: não tenha medo, olhe para mim, coloque para fora, porque eu vou curar você. Eu sinto que Jesus está querendo chamar a gente mais para o meio, está entendendo? Estreitar mais o nosso relacionamento familiar. Eu sei que a gente já vive uma vida incrível muitas vezes como igreja, mas existe um lugar mais alto, um lugar mais próximo, cara, da presença, da mesa do banquete. E Jesus está nos chamando. Para de ficar andando pela beirada. Se você não se sente parte, se você se sente um peixe fora d'água, se você ainda não encontrou o seu lugar na família, deixa eu curar você, porque o seu lugar é sentado na mesa como filho. Eu não chamei você para andar sozinho, eu não chamei você para andar pelas beiradas. Você tem um papel fundamental nessa família, aleluia. Só que às vezes é difícil a gente colocar isso para fora. Por quê? A Bíblia diz, existe um provérbio: um irmão ofendido, ele se torna mais inacessível do que uma fortaleza. Existem pessoas que elas estão carregando já um peso, um fardo há tanto tempo, e elas sabem que precisam colocar isso para fora, mas elas não conseguem. Se tornaram uma fortaleza. Mas o Espírito Santo pode entrar em qualquer fortaleza, aleluia. O Espírito de Deus, ele pode entrar em qualquer lugar, e ele tem todo o poder para nos curar. Então, em algum momento o Espírito Santo vai estar falando para você assim: coloca para fora isso que está te matando. Coloca para fora isso que você está arrastando há tanto tempo. E você vai ouvir uma voz falando assim: para de ser idiota, você não precisa passar por isso. Sai daí, vai viver, eu tenho uma vida melhor para você. Você não precisa passar por esse tipo de situação. Sabe que voz é essa? Essa voz não é do diabo. Essa voz não é do Satanás. Essa voz, o outro provérbio diz o seguinte: quem humilha o homem é o orgulho dele, mas o de espírito humilde obtém honra. Essa voz que vai ficar falando pra gente: você não precisa disso. Muitas vezes é o nosso orgulho querendo nos humilhar e querendo nos envergonhar. Mas Jesus, cara, ele deseja nos curar, aleluia. Então, onde que é feito, né? Será que Jesus, ele deseja nos expor dessa maneira? Claro que não, jamais. Sabe onde é feito esse tipo de exposição? Sabe onde é feito esse tipo de confissão? É na mesa. O ambiente da mesa é maravilhoso. Quem aqui participa das mesas que Jesus coloca? O ambiente de mesa, ele é muito poderoso. É na mesa que você conhece as pessoas de verdade. É na mesa que você olha nos olhos das pessoas. Muitas vezes alguém vai estar falando alguma coisa numa mesa, mas o olhar dela vai estar falando outra coisa. O propósito da mesa sempre foi encontrar Jesus, cara. Quando Jesus chega, você já não sabe quem é o discipulador, quem está sendo discipulado. A mesa é maravilhosa, a mesa tem o poder de curar. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, os momentos mais cruciais da vida de Jesus, eles aconteceram numa mesa. Olha para você ver que incrível. A nova aliança de Jesus, o novo mandamento que Jesus traz, aconteceu aonde? Numa mesa. Quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, e a Bíblia diz que ele estava comendo com eles numa mesa. Existe uma parábola, a parábola do banquete de casamento. Mais uma vez, Jesus colocando uma mesa. Quanto que você deseja estar nessa mesa de Jesus? Alguns anos atrás, eu tenho um amigo que mora em Moreira.
E esse cara, ele tem um dom absurdo, um dom incrível de se conectar com as pessoas. Ele tem uma capacidade de relacionamento que é anormal. Estava tendo um Fire Refine em Taubaté alguns anos atrás, e ele estava na fila. Na fila de espera, ele fez amizade com alguns caras de Paranaguá, uns pastores e líderes de lá. E então, naquela fila, ele falou para aquelas pessoas: vocês vão ficar hospedados na minha casa, eu vou receber vocês lá. Cara muito louco, nem conhecia eles. Mas a hospitalidade também faz parte da nossa família, amém? Então, ele chamou esses homens para receber na casa deles, e ele hospedou eles lá. Depois do Fire Refine, teve uma escola 318, uma escola de liderança na igreja, terça, quarta-feira, não me lembro exatamente a data. E esse meu amigo, ele falou o seguinte: eu vou levar vocês até a escola, eu vou levar vocês nessa reunião. Então, quando ele chegou na igreja, ele deixou aqueles homens lá. E aí, você acha que ele foi embora? Não foi, cara. Ele foi para o banheiro da igreja. E quando ele chegou no banheiro da igreja, ele colocou o ouvido na parede, e ele ficou tentando ouvir o que estava sendo falado dentro da igreja. De repente, o Brunão Morada entra no banheiro. A hora que, imagina, o cara entra no banheiro e vê alguém com o ouvido na parede, assim, né? Que cena. O Brunão falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: estou tentando pegar algumas migalhas aqui, porque essa reunião de liderança, e eu não sou líder. O Brunão falou assim: vem comigo, cara, você é meu convidado. Abraçou ele e levou ele na igreja. E ele sentou como se fosse lá no fundo, assim, no chão, e ficou sentado no fundo da igreja. Eu não conhecia ele ainda, a gente não tinha relacionamento. Eu estava passando pelo fundo da igreja, e quando eu vi aquele garoto sentado no chão, o Espírito Santo colocou uma palavra dentro de mim. Então eu cheguei diante dele e falei assim: aquela mesa não era para a mulher cananeia, mas ela participou daquela mesa por causa do desespero, da fome e da sede que ela tinha de conhecer a Cristo. Tirei o boné que estava na minha cabeça, coloquei o boné na cabeça dele, semeei para ele o boné. E a partir daquele momento nasceu um relacionamento entre nós. O desespero de um garoto, o desejo de participar de uma mesa que não era para ele, fez com que ele fosse inserido numa família. Nós começamos um relacionamento, e nesse relacionamento, ele durou alguns anos. Ele chegava do trabalho muitas vezes com a roupa suja. Eu colocava ele na mesa da minha casa, e ele tomava café comigo e com a minha esposa. A gente começou a cuidar dele, e eu comecei a caminhar com ele há algum tempo. E por algum tempo foi bem complicado. Ele não era um garoto que dava bons resultados. E parece que às vezes a gente só quer discipular pessoas que têm bons resultados, não é verdade? Em alguns momentos, algumas pessoas chegavam e falavam assim: quem é que está cuidando desse cara? Porque ele estava dando problema, estava dando trabalho. E quando as pessoas perguntavam isso para mim, em alguns momentos eu me vi querendo tirar o corpo fora. E eu falava assim: eu já tentei, né? A gente já caminhou algum tempo junto, mas ele não responde. E aí o Espírito Santo olhava para mim e falava assim: é? Quantas vezes você não pensou em parar? Quantas vezes você não pensou em abandonar tudo? Quantas vezes você não tropeçou? E o Henrique Prado olhava para você e falava assim: eu já vi você ali na frente, cara. Você está fraco, eu oro por você. Você não aguenta caminhar, vem aqui, cara, eu te carrego. Vamos junto, cara, eu não vou abandonar você. E agora, na primeira oportunidade, você quer abandonar alguém? Discipulado, cara, não se trata de ter bons resultados, é transferência de vida. O apóstolo Paulo diz: novamente eu sinto dores de parto até ver Cristo sendo gerado em meus filhos. Sabe o que isso significa? As dores que Paulo sentia falava do caráter de Cristo sendo formado dentro dele também, amém? E a mesa de Jesus é maravilhosa. Quanto que você deseja participar dessa mesa? Eu participei de uma mesa alguns anos atrás. Eu casei com a Fabiana em 2011. A gente teve um problema sério no casamento. Então eu saí da minha casa desnorteado, sem saber o que fazer da vida. O Leandro morava em Taubaté ainda. Então essa foi uma das poucas vezes que eu fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele viu que eu estava bem mal, chorando muito. Ele falou: entra aí, cara. Aí eu entrei, a gente foi para um quarto do fundo. Ele sentou no sofá, eu na frente dele. Ele pegou um violão, e eu comecei a chorar e comecei a reclamar da Fabiane para ele, falando da minha esposa. Falei: cara, você não sabe como é que a Fabiane é. Eu acho que eu errei a mão, cara. Nossa, Fabiane isso, Fabiane aquilo. Comecei a falar
várias coisas. Ele não falava uma palavra, ele não respondia nada. Então eu perguntava alguma coisa, ele não respondia. De repente eu mesmo respondia, e ele ficava dedilhando aquele violão. Eu falava alguma coisa, ele não respondia e ficava dedilhando aquele violão. Aquilo me irritava profundamente, porque eu falava, esse violão, cara, parecia Davi expulsando os demônios de Saul, sabe como é que é? Então passou uma meia hora, uns 40 minutos, e eu falando e respondendo, perguntando e respondendo. De repente eu levantei, enxuguei as lágrimas do meu rosto e eu falei, eu já entendi, cara. Eu acho que eu preciso de uma medida de frieza e de objetividade que a minha esposa carrega. Muito obrigado, tchau. E saí andando. Essa mesa foi muito poderosa, sabe por quê, meus amigos? Porque a família Poema, repete essa frase comigo assim, ó: Deus não te planta na família que você deseja, mas na que você precisa. Graças a Deus, cara, a Poema nunca foi uma igreja que atendeu os meus caprichos emocionais. Todas as vezes que eu tentava transferir para os meus pastores e líderes as minhas necessidades emocionais, eles devolviam para mim a responsabilidade, dizendo o seguinte: você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa ser responsável pelas suas atitudes. Todas as vezes que eu tentava transferir para eles, eles diziam o seguinte: eu não vou me tornar o seu Moisés, eu não vou ser o seu guru espiritual. Você precisa buscar em Deus as respostas que você precisa para a sua vida, amém? Essa mesa foi uma mesa difícil, cara, mas foi uma mesa que me curou e me empurrou cada dia mais, sabe para quê? Para a mesa da verdadeira paternidade de Deus. Por muito tempo eu vivi dentro da Poema como alguém inconstante, vivendo numa montanha russa emocional. Mas essas mesas foram mesas, cara, que me empurraram para um lugar realmente de relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, aonde eu não apenas sabia que eu era filho de Deus, mas eu aceitei isso no meu espírito, amém? Então, um outro exemplo aqui de mesa, Jesus, por exemplo, quando ele está celebrando a ceia com seus discípulos, ele diz o seguinte: eu ansiava por esse momento. Jesus, ele não foi pego de surpresa, ele não foi emburrado, ele não foi forçadamente para a morte, ele sabia porque ele tinha vindo. Então ele fala: eu ansiava por essa mesa, eu ansiava por essa ceia. E uma coisa que eu acho incrível assim, essa mesa que ele participou, essa ceia que ele celebrou, ele diz assim: um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês se amem uns aos outros, como eu amo vocês todos os dias, amem-se uns aos outros. Só que o ambiente dessa mesa era um ambiente de traição, porque ele falava assim: aquele que eu der um pedaço de pão molhado, é esse que me trai. Era uma mesa de traição e ele estava falando de amor. Ele estava sendo traído e ele estava falando de graça. Será que isso é por acaso? Não é por acaso. Ele já estava apontando para nós que não seria fácil, seria difícil, mas não seria impossível. Por quê? Porque ele diz assim mais para frente: é necessário que eu volte para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito Consolador, e Ele fará morada dentro de vocês, e Ele conduzirá vocês a toda a verdade, e Ele vai, por meio desse Espírito, vocês podem clamar: Abba, Pai. Então, na força do nosso braço, meu amigo, a gente não vai conseguir, mas pelo Espírito de Deus, é possível a gente viver uma vida em unidade, é possível a gente viver uma vida com as nossas diferenças, é possível a gente vencer feridas e marcas que a gente carrega do passado, traumas que a gente viveu no passado, amém? Existe um outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, uma outra mesa que Jesus estava. Jesus ressuscita, e ele passa 40 dias ali com os seus discípulos, e a Bíblia diz o seguinte: enquanto Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, os discípulos começam a perguntar: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus estava falando de coisas mais altas, e eles estavam preocupados com as coisas terrenas. Então Jesus diz para eles o seguinte: permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do meu Pai, o Espírito
o Espírito que Ele prometeu. Esperem até que vocês recebam o poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia até os confins da terra. E uma coisa que eu acho impressionante desse texto é que essa palavra testemunha, o testemunho é maravilhoso, né, irmão? Ele edifica a nossa fé, ele fortalece a nossa fé, ele desperta a nossa fé. O testemunho é maravilhoso. Mas nesse contexto, quando Jesus fala para que vocês esperem até que vocês recebam o poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, essa palavra testemunha no original significa martus ou mártire. O que Jesus estava querendo dizer nesse texto é: permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam o poder, para que vocês possam morrer pelo meu nome. A mensagem de Jesus era sobre a morte do eu. Eu não acredito que todos nós temos um chamado ao martírio, mas eu acredito que todos nós somos chamados diariamente para desenvolver uma mentalidade de martírio. Quantas mortes todos os dias nós não somos convidados a morrer? É ou não é? Em toda a nossa vida, em todas as esferas, nós somos convidados a morrer inúmeras mortes, cara, principalmente dentro da igreja. E é necessário que a gente morra para que Jesus apareça, amém? É necessário que a gente diminua para que Jesus cresça. Esse é o convite do Evangelho para nós. Eu queria chamar o louvor aqui para me ajudar. Existe uma outra mesa aqui, que está em Mateus 22. Aqui Jesus ele conta uma parábola e ele diz o seguinte: um rei colocou uma mesa e ele disse o seguinte: o banquete já está posto. Então ele chama os seus servos e ele diz o seguinte: vá e chamem os convidados e digam a eles que o banquete já está na mesa. Mas quando os servos chegaram diante dos convidados, a fala deles foi o seguinte: eu não vou poder, porque eu comprei um campo e eu preciso cuidar dele. Os outros convidados disseram o seguinte: eu comprei uma junta de boi, eu estou com alguns negócios e eu não vou poder participar da mesa do banquete. Então aquele rei diz o seguinte: então vai pelas ruas, pelas esquinas e vielas e chamem todo tipo de gente, gente boa e gente má. Então a Bíblia diz que a mesa, ela se encheu. A mesa, aquele salão ficou cheio de gente. Esse texto ele é muito atual e ele é muito real dos nossos dias. Existem muitas pessoas que têm perdido o propósito de vista, porque estão se dedicando e estão entregando a sua vida em cuidar dos seus negócios. E isso não é uma coisa ruim, é necessário, é nobre. Mas se a gente perde o propósito de vista, a gente entra numa vida, cara, de caminhar pela força do nosso braço, numa vida automática, e de repente o nosso coração começa a se endurecer, e você já não se lembra mais quando você sentou na mesa da presença, quando você sentou na mesa da comunhão. E sabe o que acontece? A gente deixa de amar as pessoas, a nossa vida passa a ser uma vida solitária, uma vida isolada. Provérbio 18 diz que aquele que se isola, ele é egoísta e busca os seus próprios interesses. Sabe de uma coisa? Jesus tem nos curado dia após dia para que a gente seja cura. Essa mesa, existe um convite para que a gente se assente nessa mesa, não como um empregado, não como um funcionário, mas como filhos. E à medida que a gente senta nessa mesa e desfruta da presença de Jesus, à medida que a gente desfruta da presença de Deus, nós vamos sendo curados. E essa mesa é a mesa que nós vamos colocar lá fora, para que as pessoas possam se assentar, amém? Eu não me assento nessa mesa porque eu sou bom, meu amigo. A gente não participa desse banquete porque nós somos bons, pelo contrário. Quanto mais nós reconhecemos a nossa natureza caída, quanto mais nós reconhecemos quão mal nós somos, mais nós entendemos o quanto nós dependemos da graça de Jesus, do sangue de Jesus, que tem o poder de nos curar, de nos limpar, de nos transformar. Às vezes, cara, tem pessoas que se sentem tão boas, que talvez elas já nem precisam mais do sangue de Jesus, não precisam de um Salvador, não precisam de um Redentor. Mas eu, todos os dias da minha vida, eu falo: Jesus, eu não posso fazer absolutamente nada sem o Senhor. Jesus, eu não posso viver sem a sua presença. Jesus, me ajuda, renova a sua misericórdia, a sua graça sobre mim novamente. Então, eu me assento nessa mesa, aonde tem pão e aonde tem vinho, aleluia.
Queria que você ficasse de pé nesse momento. A gente já vai encerrar essa mensagem. Assim como eu disse aqui, aqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico até Jesus, isso fala de uma vida em movimento. Isso fala de uma igreja em movimento. Isso fala de um GC em movimento. Muitas vezes nós esperamos as pessoas virem até nós, mas uma pessoa que está queimando de amor e de paixão, ela sempre está desesperada em apresentar a razão da sua esperança para aquelas pessoas que estão perdidas. Tempo atrás a gente estava em casa e apareceu um casal de amigos lá. Eles são líderes de GC em Taubaté, líderes de casais. E todas as vezes que eles aparecem em casa, a gente já sabe, irmão, é um demônio para expulsar, é algum BO, é algum problema, nunca é um churrasco. E aleluia por isso, glória a Deus. A gente fica feliz quando eles aparecem lá. É muito bom servir Jesus, não é? É muito bom, cara, você orar pelas pessoas, você abraçar as pessoas, isso é muito bom. Então eles disseram o seguinte: existe um casal no nosso GC, a mãe desse rapaz, ela está com um câncer no pulmão. E esse câncer, ele já está do tamanho, ele está com um tamanho tão grande que não dá nem para ver o pulmão direito, fase terminal. E ela não vai na igreja, ela nunca foi, ela tem medo de ir na igreja. Só que ela gostaria muito que fosse alguém da igreja até a casa dela. Será que vocês poderiam ir com a gente? E eu falei, claro, vamos lá. De repente a gente chega na casa dela, uma casa bem simples. Ela sentada na entrada da casa com os pés numa bacia com água, a família num rancho do fundo, assim, a família dela toda. Então a gente chegou, eu sentei na frente dela e comecei a desafiar a fé dessa mulher. Porque o meu pai, ele faleceu de câncer. O meu pai não saiu dessa. O meu pai morreu, cara. Quando eu olhei para aquela mulher, eu falei, Jesus, o que eu vou falar para ela? Então eu sentei na frente dela e eu comecei a provocar o desejo de vida. Porque o meu pai perdeu a esperança, perdeu a expectativa de vida. Então eu comecei a provocar ela. E eu falei, dona Célia, por que a senhora deseja viver? Ou por que a senhora quer viver? E comecei a contar para ela os milagres, os testemunhos. Jesus trouxe a Érica, a esposa do Leandro, da morte para a vida. Muitas pessoas em Taubaté que não podiam ter filhos, cara, eles tiveram filhos. Pessoas sendo curadas fisicamente, emocionalmente. Jesus fazendo inúmeros milagres dentro da igreja. E depois de 30, 40 minutos falando com aquela mulher, ela levanta da cadeira e começa a dar alguns passos. De repente, a irmã dela trouxe uma ressonância e falou assim, olha aqui o exame. E quando eu olhei, não dava para ver o pulmão, do tamanho que era a massa, cara, cobria o pulmão inteiro dela. E eu falei, tudo bem, deixa aqui do lado. Então eu olhei para aquela senhora e eu falei assim, dona Célia, a senhora acredita que Jesus pode curar a senhora? Ela disse, eu acredito. Chamei o pessoal, a família dela, chamei o casal, a Fabienne, minha esposa. Falei, gente, impõe as mãos sobre ela. E a gente impôs as mãos sobre ela e eu comecei a orar. Jesus, nós repreendemos agora toda a célula cancerígena. Jesus, nós clamamos agora a sua vida sobre ela, o seu sangue que é poderoso, o seu sangue está acima de toda enfermidade. Nós declaramos vida onde há morte, nós repreendemos toda a desesperança, toda a falta de expectativa de vida. E Deus, nós profetizamos sobre ela agora a cura completa pelo poder do nome e do sangue do seu Filho Jesus, amém. Depois que a gente orou, a família dela começou a servir um café pra gente numa mesa linda. Essa mulher levantou e a fisionomia dela já não era tão pesada. Ela começou a dar um sorriso um pouco tímido. E aí eu olhei para ela e falei, dona Célia, a senhora tem medo de ir numa igreja? A senhora tem receio de ir num GC? Sabe o que a gente está fazendo aqui? A senhora não vai no GC? Nós trouxemos o GC na casa da senhora. Isso que a senhora está experimentando, isso que a senhora está vivendo aqui, isso é o ambiente de um GC. Nós oramos pelas enfermidades, nós falamos do nome de Jesus, nós falamos da palavra de Deus, nós oramos, nós partimos o pão, nós desfrutamos de um ambiente de comunhão, de alegria. Isso é o GC, dona Célia, não precisa ficar com receio. A senhora é convidada, amém? E sabe o que foi mais incrível? Nós não fizemos uma chantagem com ela. Ó, Jesus vai curar a senhora, mas a senhora tem que ir para a igreja, tá? Não, a gente não fez isso, cara. Tanto é que até hoje eu acho que ela não vai na igreja. Mas sabe o que aconteceu? Depois de umas 2 semanas, esse casal estava no GC e de repente chega o filho da dona Célia. E quando ele chega lá no GC, ele chega todo eufórico e ele fala, Rodolfo,
Você não acredita, cara? Sabe o que aconteceu? Jesus curou minha mãe do câncer, cara. Aleluia. Eu acredito, meus amigos. Pode aplaudir Jesus. Aleluia, Jesus. Por que eu estou contando a história da dona Célia para você? Eu sinto que Jesus deseja derramar dos seus dons sobre nós. Eu tenho sentido que Jesus, ele deseja derramar e compartilhar dos seus dons sobre nós. Mas sabe de uma coisa? Não pode existir fulano ou ciclano dono da glória. Eu acredito que precisa existir uma família, uma companhia que caminha como um só corpo. Sabe por quê? Quando ele começar a liberar dos seus dons, dos seus milagres, sabe o que as pessoas vão dizer? Deus habita no meio deles. Deus está operando milagres no meio deles, amém? Então eu acredito, querido, que Deus deseja compartilhar com a gente para que haja cura, para que haja edificação, para que haja aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se você não tem orado pelos enfermos, se você não tem orado por cura, eu quero desafiar você. Comece a impor as mãos e comece a orar pelos enfermos, orar por cura emocional, cura física. Comece a orar para que os demônios sejam expulsos. Se você não tem feito isso, volte a fazer isso. Eu encorajo você nesse momento. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus venha enchendo o coração de vocês com a paixão e o amor dos primeiros dias, amém? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Se você deseja vir para frente aqui para receber uma oração, fique à vontade. Se não, coloque a mão no seu coração aqui e vamos orar. Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Pai, no nome do seu Filho Jesus, eu clamo o seu sangue sobre a sua igreja, sobre nós nessa noite. Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, o Senhor nos deu uma nova vida. Mas existem áreas da nossa vida que ainda estão atrofiadas, e por isso nós temos medo, por isso nós não confiamos, por isso nós não conseguimos mergulhar num lugar mais profundo de família, Pai. Nós não conseguimos viver de fato família espiritual. Nós vivemos com restrições, com limitações. Nós vivemos, Senhor Jesus, muitas vezes à parte, andamos pelas beiradas. Mas nessa noite eu quero declarar e profetizar que o Senhor está entrando em áreas da nossa vida que talvez nem nós sabíamos que existia a necessidade de cura. Eu declaro, Senhor Jesus, nessa noite, cura de tudo aquilo na nossa vida que ainda está atrofiado, Pai. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos cure nessa noite. Eu oro para que o Senhor venha compartilhando e liberando os seus dons com a sua igreja, Pai. Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, libera, Senhor Jesus, dos seus dons, Pai, para que realmente a gente possa servir as pessoas, para que a gente possa amar as pessoas, para que a gente possa abraçar as pessoas, Pai, no nome de Jesus. Levanta nessa noite, Senhor Jesus, trabalhadores, homens e mulheres, Senhor Jesus, que te amam e que tenham uma vida completamente rendida ao Senhor. Senhor Jesus, se existe alguém aqui que ainda tem dificuldade de romper com o seu passado, Pai, no nome do seu Filho Jesus, eu peço que o seu Espírito Santo venha rompendo todos os laços, Senhor Jesus, tudo aquilo que ainda nos prende, tudo aquilo que ainda nos aprisiona, Senhor Jesus, com o nosso passado. Nesse momento eu peço, Espírito Santo de Deus, coloca fogo nesse coração agora, coloca fogo nessa mente, renova a nossa mentalidade. Venha sobre nós, Senhor Jesus, com novidade de vida, renovando a nossa mentalidade, abrindo os olhos do nosso coração, os olhos espirituais, os olhos do nosso entendimento, Pai. Nos livra de toda religião, nos liberta, Senhor Jesus, de todo padrão humano, Pai, pelo poder do nome de Jesus, e nos ensina a caminhar pelo seu Espírito, Senhor Jesus. Nos ensina a caminhar, Senhor Jesus, pelo seu Espírito, porque na sua mesa sempre existe pão e sempre existe vinho, Senhor Jesus. Nos dá o equilíbrio necessário. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos, Senhor Jesus, no seu santo, precioso nome. Nós te amamos, Jesus, nós te honramos, nós adoramos o seu santo nome nessa noite, Senhor.